Olá, é um grande prazer ter você aqui nesta sessão especial. E se você chegou até aqui, é porque você está buscando uma solução para um problema seu ou para poder ajudar alguém muito querido. Então eu te peço que fique comigo até o final desta sessão. Na pior das hipóteses, você sairá dela com a certeza que o seu caso tem solução, sim. Bem, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para você, né? O meu nome é Marcos Mendes, eu sou terapeuta emocional. Eu tenho formação internacional em terapia de reprocessamento generativo, a TRG, certo? Pelo Instituto Europeu de TRG e também pelo Instituto Brasileiro de Formação de Terapeutas. Eu também sou pai, sou marido, sou avô, sou amigo e principalmente sou apaixonado em ajudar pessoas. Mas olha, nem sempre foi assim, gente. Eu também já estive aí do outro lado. Eu já fui um cara ansioso, deprimido, já tive muitas dores psicossomáticas, já perdi muito em minha vida por causa de transtornos emocionais. Então, aquilo que eu vou falar para você nesta sessão, nos dias de hoje, eu não aprendi apenas nos livros, nos estudos. Eu vivi tudo isso que nós vamos conversar aqui nesta sessão. Ok? Bom, vamos lá então. Transtorno emocional. O que é isso? Que raios é esse transtorno emocional? Bem, o nome dele já diz, né? Transtorno é tudo aquilo que transtorna a sua vida de alguma forma, certo? E emocional refere-se à origem do problema. Ou seja, é um problema que afeta negativamente a sua vida e que tem origem nas suas emoções. Isso é um transtorno emocional. Ok? Então grave bem esta informação que eu vou te dar agora. Os transtornos emocionais não são doenças. Eles são um conjunto de sintomas. Gravou? Beleza, então. Para a gente começar a entender um pouquinho o processo, vale uma pergunta. O que sou eu? O que é você? Será? A resposta a essa pergunta já nos dá um norte para que nós possamos entender o nosso emocional. Então, gente, o que sou eu? O que é você? Nós somos o somatório de tudo aquilo que vivemos até aqui. São as pancadas e os afagos da vida que determinam o nosso emocional. Ok? Até aqui já deve estar dando para você perceber mais ou menos de onde vêm os nossos transtornos emocionais, não é? Então vamos detalhar isso para que você entenda melhor. Assim como a espécie humana evoluiu ao longo dos milhares de anos, o nosso cérebro também foi crescendo e também foi se adaptando com o passar dos anos. Tá certo? Só para simplificar assim a explicação, para que fique mais fácil para que todos entendam. Nós podemos dividir o nosso cérebro em 3 partes evolutivas, certo? A base do nosso cérebro, que é o nosso cérebro primitivo, né? Nós chamamos de cérebro reptiliano. Digamos que ele é assim o cérebro do homem das cavernas. Ele é totalmente instintivo. Ele age por instinto de sobrevivência, certo? Essa é a primeira parte do nosso cérebro. Com o passar do tempo, né, dos séculos, o cérebro desenvolveu uma segunda camada. Essa segunda camada é que nós chamamos de cérebro límbico. Foi quando o ser humano, né, nós seres humanos, passamos a ter reações mais emotivas. Tá? Emotivas assim no sentido de observar mais as belezas das coisas, de se enternecer mais com certas situações. Ok? E por último, desenvolveu-se a terceira camada que nós chamamos do neocórtex,
que é a parte totalmente racional do nosso cérebro. É a parte da lógica, a parte dos cálculos, é a parte do raciocínio. Ok? Bem, estas três partes trabalham de forma integrada, cada uma com as suas funções e forma de trabalhar, é claro, sendo que o cérebro reptiliano, o nosso cérebro primitivo, é o de reação mais rápida, tá? Ele é rapidíssimo. O nosso cérebro límbico é de reação mais moderada e o nosso neocórtex é o mais lento, ok? Eu sei que essas informações podem parecer um tanto quanto técnicas no momento, mas elas serão úteis para o nosso entendimento final sobre os nossos transtornos emocionais, ok? Bom, eu falei anteriormente que nós somos o resultado de tudo aquilo que nós vivemos. Nós somos a somatória das nossas experiências de vida, ok? E para sermos assim formados ou forjados por nossas experiências, nós temos que ter estas experiências guardadas em algum lugar. Não faz sentido? Pois bem, este lugar chama-se inconsciente. É no nosso inconsciente que ficam registrados todos os fatos e acontecimentos de nossa vida. E quando eu digo todos, são todos mesmo, nos mínimos detalhes. Imagine aí o seu inconsciente como sendo uma grande biblioteca, onde cada livro daqueles que está ali nas prateleiras é o registro de um acontecimento da sua vida. Imagine também que esta biblioteca, chamada inconsciente, ela é um grande edifício de 100 andares. Mas apenas 5 desses andares ficam visíveis. Todos os demais estão no subsolo, estão debaixo da terra. Agora imagine que você só tem acesso livre aos 5 andares que são visíveis na superfície. Ok? Então, levando isso em consideração, significa que você só tem acesso de forma fácil, de forma consciente, a 5% de toda a sua memória. O resto, 95% da sua memória, é de difícil acesso, e ela não se acessa fácil conscientemente. Ok? Está conseguindo imaginar tudo isso, esse edifício, como sendo o seu inconsciente? Bom, vamos em frente então. Imagine agora que esta biblioteca chamada inconsciente é onde o seu cérebro consulta as informações que ele precisa para executar as ações, para tomar as decisões no dia a dia. Ok? Só que ao contrário de você conscientemente, que só pode acessar 5% das suas memórias, o cérebro tem acesso a 100% delas. Todas as memórias são acessadas. Por exemplo, digamos que você furou um pneu, você tem que trocar um pneu do seu carro e diante desse acontecimento, o seu cérebro ele vai consultar as tuas memórias. Ele vai verificar se você já tem isso no seu histórico, se você tem essa experiência, se você sabe como trocar um pneu. Ok? Ele consulta o inconsciente, ele localizou no seu arquivo de memórias que você já trocou um pneu antes. Ótimo. Então, ele ativa essa memória e você automaticamente já vai proceder à troca do pneu. Certo? Consegue entender a lógica das coisas dentro do inconsciente? Faz sentido para você? Ok. Bom, vamos falar então do funcionamento dessa grande biblioteca que é o nosso inconsciente. Você já sabe que ele grava tudo o que acontece na sua vida, desde o seu nascimento até os dias de hoje. Ok? Até o presente. Tudo o que passou está gravadinho lá. Mas como é que o inconsciente faz isso? De que forma ele grava os acontecimentos da nossa vida? Ele registra tudo com riqueza de detalhes. Tudo. O que aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu, onde foi o acontecimento, estava dia, estava noite, tinha sol, tinha vento, como era o local, como eram as pessoas, enfim,
todos os detalhes que envolvem esse acontecimento, o sistema de gravação dele grava. Ocorre que esse sistema de gravação do inconsciente ele é binário. Ele só grava de duas formas. Ou ele grava algo como ruim, como algo perigoso, ou ele grava como sendo bom, como sendo uma coisa que não é perigosa, que não traz risco nenhum para você. Tá certo? O inconsciente ele tem 3 regras básicas para o seu funcionamento. A primeira regra: o inconsciente é totalmente atemporal, ou seja, não existe passado e não existe futuro. Toda a memória que ele acessa é como se estivesse acontecendo agora, nesse momento. Aquele fato que ele acessou está acontecendo novamente. Certo? A segunda regra é que o inconsciente busca sempre a felicidade. Ou seja, ele procura entender o fato por completo, aprender com aquele fato positivamente, fazer o fortalecimento emocional relacionado àquele fato e encontrar a felicidade. O encontrar a felicidade aqui é no que diz respeito ao entendimento que o inconsciente dá daquele fato que aconteceu. Mesmo que seja ruim, ele entende que é só um fato, que não gera nenhum perigo ou nenhuma ameaça para você em momento algum. Ok? E a terceira regra do inconsciente é a compulsão à repetição. Ou seja, quando ele não consegue de imediato cumprir aquela segunda regra de encontrar a felicidade, ele vai nos impelir a outras situações iguais àquela, até que haja o entendimento, até que ele consiga encontrar a felicidade, até que ele entenda aquele fato e entenda que aquele fato não traz uma ameaça e que não é perigoso para você. Ok? Resumindo então, nós já sabemos que o nosso inconsciente grava e registra tudo o que nós passamos. Nós sabemos também que ele registra os fatos como bons ou como ruins. Ok? Sabemos também que o inconsciente é atemporal, que não existe passado e futuro, ele é sempre agora. Nós sabemos que ele busca a felicidade. E nós sabemos que quando ele não consegue encontrar essa felicidade, ele entra em compulsão à repetição, a repetir os fatos. Correto? Bom, até aqui nós já podemos perceber que a raiz de tudo está no nosso inconsciente. Faz sentido para você? Bom, sabemos que o nosso cérebro é quem comanda todo o nosso organismo. É ele quem diz ao restante do nosso corpo o que deve e o que não deve ser feito para a manutenção da nossa vida, para a manutenção da nossa integridade física. E ele faz toda esta ordenação baseado em informações diversas emitidas pelo nosso próprio corpo ou armazenadas no próprio cérebro, no nosso consciente e no nosso inconsciente. É aí que ele busca as informações. Certo? Então olha o inconsciente aí de novo. Bom, dito isso, gente, vamos ao tema principal desta sessão. O que te trouxe até essa sessão está relacionado a saber os porquês, né? A ansiedade, os medos, a depressão, as fobias e outras manifestações de transtornos emocionais são acionadas por nosso cérebro como um mecanismo de defesa. Certo? Estas manifestações são para preparar o nosso organismo para um perigo. São para nos deixar em alerta, para que nós possamos lutar
ou possamos fugir de uma ameaça que nos ronda, seja ela real ou imaginária. Tá certo? Conseguindo entender? É mais ou menos assim. Nós temos uma situação qualquer em nossa frente. O cérebro detecta uma ameaça ou um perigo nesta situação. Ok? Ele vai disparar o alarme de perigo. E ele começa a colocar o nosso corpo em alerta, para que nós possamos nos proteger daquilo. E como é que ele faz isso? Dentre outras reações eletroquímicas que existem no nosso organismo, ele dispara uma dose muito grande e extra de adrenalina no nosso corpo. Certo? Disparou a adrenalina, a nossa frequência cardíaca começa a se acelerar um pouco mais, a nossa respiração fica mais curta e fica mais rápida. Não é raro também que os nossos pés e as nossas mãos fiquem gelados nesse momento. A nossa sudorese aumenta, nós começamos a suar bastante. A nossa musculatura fica toda tensionada, toda enrijecida. E não é raro também aparecer uma dor no peito, como se nós estivéssemos infartando naquele momento. Os nossos pensamentos ficam desordenados. Ok? Aí está instalada uma crise de ansiedade. Nesse mecanismo de defesa que o nosso cérebro disparou para nos proteger de um perigo, seja real ou seja imaginário. Ok? É toda uma preparação para que nós entremos em luta contra uma ameaça ou para que nós possamos fugir rapidamente deste perigo. E quando nós não fazemos nem uma coisa nem outra, não há luta e não há fuga, o cérebro reinicia todo esse processo. Há uma nova descarga de adrenalina e, na sequência, todos aqueles outros fatores se intensificam ainda mais. Ok? Aí está instalada uma crise de pânico. Tá certo? Percebeu o processo? Percebeu como é que funciona? E tudo isso teve origem em um perigo detectado. Perigo este que está gravado onde? Está gravado no seu inconsciente, devido a alguma situação que você viveu e que o seu inconsciente não conseguiu encontrar a felicidade em relação a ela. Não conseguiu entender e gravar aquilo como algo não perigoso. Certo? Dentro daquele tema, daquela situação. Então, isto continua lá gravado, como algo ruim, como algo perigoso. E em toda situação que existam elementos parecidos com aqueles que foram gravados no episódio original, toda vez que tiver algum elemento parecido, automaticamente ele vai disparar o alerta de perigo e vai te colocar neste ciclo da adrenalina. Entendeu? Ou seja, ele está naquela compulsão à repetição que nós vimos antes aqui na sessão. Está fazendo sentido para você? Até aqui você está conseguindo entender bem os porquês? Legal. Então, como você pode ver, a origem, a raiz de qualquer transtorno emocional, ela está gravadinha, está no seu inconsciente. Em algum trauma, em alguma marca emocional que você passou durante a sua vida e que está registrado lá como algo que te coloca em risco. Algo que o seu inconsciente ainda não conseguiu resolver naturalmente. Certo? Você lembra que lá no início da sessão, no início desta conversa nossa aqui, eu falei, grave bem esta informação. Lembra? Lá no comecinho eu falei, os transtornos emocionais não são doenças, eles são um conjunto de sintomas. Ok? Pois bem, tudo isso que eu falei agora sobre uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, como exemplo para você, é um conjunto de sintomas.
O que causa esses sintomas é o trauma ou as marcas emocionais registradas lá no inconsciente. É isso que vai disparar o gatilho de todos esses sintomas. Certo? Ou seja, aquele trauma vivido lá no passado, seja um passado distante ou seja um passado recente, é o que gera medo em você hoje. É o que gera a ansiedade em você hoje. Aquelas marcas lá de trás é que geram a baixa autoestima em você hoje. É o acúmulo dessas marcas emocionais que te coloca em estado de depressão hoje. Tá entendendo? E esses transtornos emocionais, que por si só já são sintomas, geram outros sintomas desagradáveis, né? Como as dores pelo corpo, desconforto gástrico, alterações do sono, alterações do apetite e por aí vai. Uma gama de sensações e de sintomas acessórios que vão aparecendo. Mas tudo isso, tudo junto, tem origem no trauma e nas marcas emocionais que o inconsciente ainda não conseguiu processar. Ok? Bem, até aqui nós já conseguimos entender o porquê surgem os transtornos emocionais, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho do porquê a maioria das pessoas tem dificuldade para se livrar destes transtornos. Por que será que isso acontece? Por que você faz de tudo e parece que não consegue se curar desses transtornos emocionais? Bom, basicamente os transtornos emocionais eles são tratados ou de forma medicamentosa ou de forma psicoterápica, né? Terapia com psicoterapia. E muitas vezes com a união dessas duas formas. Ok? Para percebermos melhor o tratamento na forma medicamentosa, eu vou usar assim como um exemplo uma patologia bem comum. Né? Uma coisa que 99% das pessoas já teve. Né? Vamos usar a gripe como um exemplo. Quando uma pessoa ela é acometida por uma gripe, essa gripe se manifesta com um conjunto de sintomas desagradáveis, não é verdade? Tem congestão nasal, tem coriza, tem febre, tem dores no corpo, não é verdade? Esses sintomas são a reação do próprio organismo, é a luta do próprio organismo para preservar a sua integridade, a integridade da pessoa, ok? Agora, o que causou esta gripe foi um vírus que se alojou no organismo e vai se multiplicando, tá certo? O tratamento medicamentoso que é feito na questão da gripe, a princípio, ele é aplicado para aliviar ou para controlar aqueles sintomas que a gripe produz, enquanto o próprio sistema imunológico do corpo ataca e destrói o vírus que é o causador daquela gripe. Não é verdade? E quando o vírus é muito resistente, o médico normalmente vai acrescentar um medicamento antiviral. Esse medicamento vai atacar diretamente este vírus para resolver o problema. Tá certo? O tratamento medicamentoso funciona e aí a pessoa se livra daquela gripe. Não é verdade? O tratamento ou controlou os sintomas para que o próprio organismo matasse o vírus ou teve um antiviral que eliminou aquele vírus. Ok? Agora, e do transtorno emocional? Como é que funciona? Existem medicamentos para diminuir a ansiedade, medicamentos para acalmar, para dormir, para relaxar a musculatura, medicamentos para gastrite, enfim, para todo aquele conjunto de sintomas que envolvem um transtorno emocional, existem medicamentos específicos que o médico pode lançar mão deles. Mas não existe um medicamento que encontra o trauma ou as marcas emocionais e destrói essas raízes para acabar com aquele transtorno. Não é verdade? Ou você já ouviu sobre algum medicamento que faz isso? Não
Não existe, não é? Então, dessa forma, o tratamento só medicamentoso para um transtorno emocional, ele vai apenas controlar os sintomas, mas ele não vai curar o transtorno. Tá certo? Porque para eliminar o transtorno emocional de vez, é preciso reprocessar o trauma ou as marcas emocionais que estão gravados lá no inconsciente. E que estão gerando todos esses sintomas. E os medicamentos não fazem isso. Tá certo? Eu não estou querendo dizer com isso para você que os medicamentos são inúteis. Não, muito pelo contrário. Eles são muito úteis e são recomendáveis em diversos casos de transtorno emocional. Tá? Até para que a pessoa consiga suportar a carga daquele transtorno até resolver a questão emocional. Certo? Não sou contra e não estou falando que não funciona e que não serve para nada. Apenas cada caso tem seu caso. Ok? Agora, o que vai tratar o emocional são as terapias. As terapias associadas ao tratamento medicamentoso vão trazer um resultado melhor. Sempre. Porém, existe um problema aí também. Isso leva tempo. É um processo longo. Um processo que, em grande parte das vezes, leva anos para acontecer. É? E a maioria das terapias tradicionais, terapias convencionais, são terapias de autoconhecimento. Elas são terapias baseadas na fala. Elas trabalham para que o indivíduo possa dar um novo significado para os acontecimentos traumáticos da sua vida. Certo? Isso leva tempo. É mais ou menos como se você tivesse um espinho espetado no seu calcanhar e quando você pisa no chão com todo o pé, você sente dor no local do espinho. A terapia tradicional, a terapia convencional, ela vai te ensinar que para não sentir dor, você precisa pisar o chão com a ponta dos pés. Você não pode pisar com o pé inteiro. Mas ela não vai retirar o espinho que está ali no seu calcanhar. Conseguiu entender? Bem, como as terapias tradicionais, convencionais, elas são baseadas na fala, há necessidade de você sentar com o terapeuta, com o psicólogo, com o psicanalista, seja com quem for, e explanar a sua vida. Você vai contar, vai colocar para fora todas as questões que você passou na sua vida. Tá certo? Ocorre que você não consegue lembrar de tudo isso com rapidez. Você vai lembrar de alguma coisa. Outra coisa, você vai demorar para ter acesso. Você lembra daquilo que nós falamos lá no começo do inconsciente, que você tem acesso a 5% das suas memórias e 95% estão no subsolo? Até você conseguir entrar nessas memórias mais profundas, passou o tempo. Passaram-se meses e às vezes anos para você poder contar tudo aquilo para o seu psicoterapeuta. Ok? Não é que não vai funcionar. Funciona perfeitamente. Porém, requer tempo para funcionar. Que você tem que passar por tudo aquilo falando, contando as histórias da sua vida, buscando na sua memória todas aquelas histórias. Ok? Um outro fator que atrapalha um pouquinho também é que existem muitos fatos na nossa vida que a gente não se sente à vontade para falar com ninguém. Certo? Ou a gente tem vergonha, ou a gente tem alguma culpa, alguma coisa que a gente vai demorar para poder se abrir. Às vezes passam-se muitas sessões com você com aquele problema martelando aqui, mas você não fala porque você não tem coragem, você não se sente bem para falar. Tá? Isso também toma tempo de tratamento. Certo? Então, às vezes você está lá, você contou muitas coisas da sua vida, está conseguindo dar um ressignificado para aquilo. Aí daqui 2, 3 sessões você lembra de outra coisa lá mais para trás ainda.
Aí você volta naquilo, depois vai aparecer de novo aquilo que você já falou, e assim fica nesse vai e volta. E quando você vê, você está 2 anos, 3 anos fazendo a terapia para poder chegar num resultado melhor. Tá entendendo? Não estou querendo dizer aqui que não funciona. Funciona. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas que tem um transtorno emocional tem pressa, né? Quem tem dor tem pressa. Bom, até aqui deu para entender? Você está conseguindo entender o porquê de um tratamento de um transtorno emocional parecer tão difícil assim? Ok. Tudo isso entendido, vamos ver então o porquê a TRG, a Terapia de Reprocessamento Generativo, é a mais avançada ferramenta deste século capaz de livrar você dos transtornos emocionais. Todos. Todo e qualquer transtorno que seja criado pela mente, a TRG pode ajudar você a resolver. Sabe por quê? Primeiro, a TRG ela é uma terapia de resultado, ou seja, ela não é focada no autoconhecimento, ela é focada na resolução de problemas. Ela não vai trabalhar para que você ressignifique os seus traumas. Ela vai trabalhar para encontrar os traumas, encontrar as marcas emocionais que você tem na sua história de vida e reprocessar esses eventos de forma que o seu inconsciente possa regravar isso, regravar este evento no seu arquivo de acontecimentos gerais da vida como não perigoso, como algo que não traz perigo para você, ao contrário do que é a gravação atual. Tá certo? Em segundo lugar, a TRG é uma terapia breve, ou seja, se ela for comparada com as terapias convencionais e tradicionais, ela requer um tempo infinitamente menor para resolver os problemas. Há relatos de casos que na terapia convencional levou até 3 anos para se resolver. E na TRG levou 15 sessões para resolver o mesmo problema. Viu a diferença? Terceiro, a TRG é uma terapia simples e natural. Ela é simples porque você não precisa ficar horas falando sobre a sua vida. Aliás, você não precisa falar nada se você não quiser. Tá certo? E ela é natural porque ela se utiliza do próprio funcionamento do inconsciente, do funcionamento normal do inconsciente para reprocessar os traumas e as marcas emocionais. É? Lembra da segunda e da terceira regra do inconsciente que nós falamos lá no início? Nós falamos antes. Então, o protocolo da TRG usa estas regras. Tá certo? Um quarto ponto. Você não precisa nem sair da sua casa para fazer um tratamento com a TRG. Todas as sessões podem ser feitas de forma online no conforto da sua casa, assim como você está participando dessa sessão especial. Ok? Um quinto ponto. A TRG, ela não vai resolver só a sua queixa atual. Não. Ela vai reprocessar toda a sua vida, desde o seu nascimento até o dia de hoje, te livrando não só daquele transtorno evidente, aquele transtorno que está mais te incomodando, mas de qualquer transtorno emocional que possa estar ainda incubando em você. Ok? Eu poderia listar aqui N vantagens que a TRG traz para o tratamento dos transtornos emocionais. Mas eu creio que você já pôde compreender a maioria dos porquês que envolvem o transtorno emocional, não é verdade? Nós já falamos sobre cada um desses porquês, claro que de uma forma mais geral, de uma forma mais didática, para que você pudesse entender, mas falamos tudo isso. Ok? Você pode estar pensando e se perguntando agora,
essa terapia é tudo que eu preciso para acabar com minhas dores emocionais, não é verdade? Mas você está pensando também, quanto custa tudo isso? Quanto custa para ter acesso a essa terapia? Não é verdade? Então deixa eu convidar você para fazer uma reflexão um pouquinho diferente. Pense primeiro o quanto custa viver com um transtorno emocional. O quanto você já gastou com medicamentos, com médicos, com exames, com terapias alternativas. Pense nisso. Ou o quanto você já perdeu em função de um transtorno emocional. As perdas por não conseguir trabalhar direito, ou por não conseguir aquela promoção desejada, por causa de uma ansiedade exacerbada, ou das chances e oportunidades perdidas por estar em depressão, ou por causa de uma crise de pânico. Ok? Fazendo essa reflexão, eu tenho certeza que você vai concluir que viver com um transtorno emocional custa muito mais caro do que fazer uma terapia que resolve esse problema. Agora reflita, quanto vale a sua vida? Quanto vale ter paz? Quanto vale dormir com tranquilidade? Poder conviver alegremente com a família, os amigos? Quanto vale aproveitar tudo de bom que a vida tem para te oferecer? Pense nisso. Então, não pense no preço de uma terapia. Pense no valor que ela tem para você. Certo? Eu espero que você tenha aproveitado esta sessão especial. Eu espero que você tenha conseguido entender os porquês dos transtornos emocionais e dos tratamentos. E eu desejo que você fique bem. E não esqueça, a tua saúde é o teu maior patrimônio.